Bem-vindos ao Três Tons de RH. Estamos aqui com a Valéria, Sérgio. Eu também pretendo colaborar bastante. E hoje a gente tem um assunto interessante aqui, porque num papo aqui que a gente estava tendo, surgiu essa pergunta, né? Será que eu sou mais feliz sendo empreendedor ou sou mais feliz sendo funcionário? Cada um de nós tem aquilo que gosta mais, cada um de nós tem aquilo que chama mais a gente, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho da Valéria, um pouquinho do Sérgio. Como que a gente pensa sobre isso? O que vocês acham disso? O que você acha e como que você entende que a pessoa deve se posicionar ou olhar para si para ela entender ou para entender como ela vai chegar numa resposta para essa questão? Obrigado pela pergunta, Celso. Eu acho um tema super interessante. Eu ainda estou conectado, né? Eu sou engenheiro, estou conectado ainda ao mundo acadêmico. Eu estou no conselho de uma universidade de engenharia e a gente tem percebido de talvez de uma década para cá que o número de alunos interessados em seguir, na verdade, como empreendedores ao invés de empregados tem aumentado bastante, né? Em alguns anos a gente percebeu que poxa, quase chegou a 50% dos formandos, tá? Então isso mostra já uma tendência, né, do mercado de trabalho. As pessoas hoje elas gostam de ter mais liberdade, né? Eu até vejo muitos que vão para o mercado de trabalho como empregados que não querem estar em um emprego só. Hoje em dia eles querem estar, talvez se compartilhar em três ou quatro empregos não conflitantes, mas onde eles possam, na verdade, contribuir de forma diferente em empresas, negócios diferentes, né? Então isso eu vejo como uma grande tendência. Aqueles que vão para o mundo mais empreendedor não necessariamente são pessoas que vão assumir um negócio dos pais, ou que necessariamente existam já empresários dentro da família. Não necessariamente. Muitos deles vêm nessas novas tendências, principalmente do ponto de vista de tecnologia, né? Hoje é muito mais fácil a gente abrir uma empresa, hoje os recursos estão muito mais acessíveis. E eu não estou falando aqui só da questão jurídica, tributária, etc. Tem hoje modelos de abertura de empresa muito mais simples, né? Eu falo realmente de você ter acesso a recursos, a tecnologia que te permitam abrir um negócio. Desde você fazer uma distribuição totalmente online, quer dizer, o custo para você montar um negócio hoje, ele é mais baixo, né? O custo, a barreira de entrada ela é mais baixa. Então, isso faz com que as pessoas se sintam mais equipadas, vamos dizer assim, para se tornarem empreendedoras. É óbvio que o empreendedorismo ele demanda um perfil muito específico de empresário ou de profissional, né? Uma resiliência, uma visão de longo prazo, você tem que saber lidar com a frustração, que não é simples, né? Não necessariamente o seu negócio vai dar certo na primeira vez. Talvez você tenha que quebrar a cara umas duas ou três vezes até que o negócio realmente dê certo. Ou talvez se façam dois, três negócios totalmente diferentes um do outro. Mas não existe uma garantia que o seu primeiro empreendimento vai dar certo. Você vai conquistando essa experiência com o tempo, você vai ficando carejado, eu diria assim, para poder combater, ou na verdade sobreviver a essas adversidades e tal. Mas eu vejo isso realmente como uma tendência. O número de pessoas tem aumentado, pessoas que buscam o empreendedorismo. Valéria, você tem percebido isso também nas últimas empresas que você teve no teu dia a dia, né, com contato com essas pessoas mais jovens que estão saindo da universidade? Eu acho que sim, e acho que nem só com os jovens, né? Mesmo quem hoje já faz parte do mundo corporativo, o ser empreendedor já não é algo tão distante, né? Não é algo que muitas vezes dependa de ter uma herança da familiar, né, no mundo dos negócios, porque hoje a gente tem internet, hoje a gente tem as redes. Então, muitas vezes você até pode gerenciar aí uma vida como colaborador em uma organização e ter nas suas horas vagas um pequeno negócio e ir aprendendo até como funciona um pequeno negócio, e ir criando, né, um pouco mais de experiência nesse assunto. Eu mesma tive essa experiência no passado, então, ainda enquanto diretora, eu tinha um comércio e ia para o meu comércio no final de semana
e durante a semana eu tinha uma posição corporativa. É pesado? Talvez, um pouco de trabalho a mais, sem dúvida. Mas quando você tem esse interesse até em conhecer, né, como ser um empreendedor, pode ser uma grande experiência. Mas eu acho que aqui vale a gente trazer alguns pontos, né? Bom, primeiro, desmistificar se é isso ou aquilo. Precisa de um bom gerenciamento, mas de repente pode ser e não ou. Você pode fazer os dois. A sua empresa que você trabalha precisa saber, né? É sempre importante deixar tudo sempre às claras. Mas acho que tem um ponto aqui que é uma análise, e aí uma autoanálise, que vale a pena fazer antes de abandonar o seu emprego, né? Ou desistir de uma carreira de empreendedor. É você saber exatamente o que você quer para você em termos de resultados. Qual que é a carreira que você vê? Você vê tendo mais contribuições? Você se vê em grupos, fazendo parte de grupos maiores? Porque tem pessoas que funcionam melhor quando tem maior interação. E super legal. Elas ficam mais criativas, elas agregam mais valor. E tem aquele perfil que gosta de fazer carreira solo, que pode seguir à frente de alguma ideia, de algum projeto, sem necessariamente precisar de uma interação constante o tempo inteiro. Tem uma questão de riscos. Obviamente, quando você faz parte de uma organização, o risco é do acionista, o risco, né, está ali sendo dividido, né, entre muitos. Quando você empreende, o risco é seu. Então, haja aqui, né, o peso entre escolher um caminho ou outro, épocas que são mais difíceis, épocas mais áridas, contra aquela estabilidade que é fazer parte de uma organização. Mas também você pode ser tão criativo a ponto de tomar todas as decisões na sua própria empresa, diferente de ter que prestar contas, dividir ali a tomada de decisão. Então, conhecer qual que é o seu estilo, o que é que te faz bem, é muito relevante. Quando você começa a vida, nem sempre você, né, a vida profissional, eu digo, nem sempre você consegue ter essa visão, essa clareza. Eventualmente, experimentar várias coisas pode ser um caminho, Celso. O que você acha? Eu concordo com você. Eu acho que sim, experimentar algumas coisas pode ser um caminho, porque isso vai gerando na gente o autoconhecimento que facilita para que a gente faça essa análise que você falou aí, que eu acho fundamental, né? Então, assim, algumas coisas eu sugiro, assim, sempre quando a gente pensa, quero ir para uma carreira só, sei lá, ser um empreendedor ou quero trabalhar numa corporação? Tem de prós e contras, né? Então, assim, quando você vai para uma corporação, lógico, você tem mais estabilidade financeira, você tem mais rotina, mas você tem menos autonomia, você tem menos capacidade de controle, por mais que a empresa te possibilite ser um intraempreendedor, né, que é aquele empreendedor interno, e você sempre tem algumas regras que não são ditadas por você, né? Você tem que seguir. E aí vai de o quanto você consegue também seguir essas regras, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito de controle, né? Quem gosta de controlar muito. E quem é criativo demais é outra coisa, assim, né? Se eu sou extremamente criativo, eu tenho uma dificuldade de trabalhar numa corporação, porque eu quero fazer coisa nova, quero viver outras experiências, aquela coisa toda. O perfil é fundamental, né? Eu acho que você matou aí muito claramente, porque o que serve para um não serve para outro, nesse ponto específico. Então, eu acho que vai de valores também. Quais são os valores que você aprendeu, que você trouxe de casa, que você aprendeu na vida, né? O que vale para você? Você é uma pessoa que precisa ser tem valores assim muito fortes ou você é mais flexível, consegue ajustar? Então, tudo isso eu acho que conta muito, né? E tem uma coisa que é interessante, né? Que é felicidade, né? Então, felicidade, o que é, né? O quanto é expectativa menos realidade. Então, assim, se sobra expectativa e não tem realidade, ferrou, né? Você é zero feliz. Então, você tem que, né, fazer essa conta, assim. Tem que ter outra ponto, assim, lembrei aqui agora de resiliência, né? Você precisa ter resiliência, porque
O Sérgio falou muito bem, nem sempre a primeira vez dá certo. Você quebra a cara a primeira, a segunda, a terceira, e você precisa ter uma reserva de vida financeira, ou então, sei lá, ter uma vida muito regradinha assim, gastar só aquilo, porque a sua empresa vai demandar teu tempo, teu dinheiro, vai demandar muitas coisas até que efetivamente ela vire, né? A gente diz, virou, agora vai. Então, assim, aquela curva de vida útil da empresa, né? É muito importante. Então, E eu acho que é de Celso, cada um. Fala, eu acho Sérgio, engra... desculpa, eu eu falei acho demais. não, não, imagina, e eu acho interessante porque a realidade é que você está no emprego fixo é muito confortável. O Sim, salarinho pingando todo mês na conta, o bônus no final do ano, etc e tal, os benefícios, é muito confortável, né? Assim, é uma proteção corporativa, assim, que te dá uma estabilidade, etc e tal. Quando você é empresário e você recebe no final do mês, né, um equivalente ao seu esforço daquele mês para fazer o seu negócio, tá certo? Imagina que uma empresa que está em crescimento, etc., não tem uma situação estável. Então chega um momento que a empresa ela quase que roda sozinha já. Mas quando você está no início da vida de empresário, quer dizer, o teu resultado no final do mês é diretamente proporcional ao teu esforço, muitas vezes seu. Nem só da pequena equipe que você tem ali, mas grande parte seu. Então é bastante difícil as pessoas terem essa resiliência para conseguir entrar nesse mundo do empreendedor. E eu vejo também, fica para mim fica nítido, quando alguém sai do mercado de trabalho, que vem desse ambiente cozy, né, confortável, protetor, etc e tal, e vai empreender. Eu vejo muitas pessoas que têm grandes frustrações porque, na verdade, elas não percebiam que nesse ambiente protegido, na verdade, faltava esse perfil de tomar risco, por exemplo, de correr atrás do resultado. Muitas vezes você tinha uma equipe ali que fazia isso por você, você tinha uma outra área que vendia o seu produto, que você desenvolvia dentro da organização. Agora você tem que bater o escanteio e cabecear na área, como a gente fala, né? Você tem que criar o produto, identificar a oportunidade, verdade. você tem que fazer a venda, você tem que controlar a empresa, controlar o negócio. E isso é um choque para muita gente. Então, tem muitas pessoas que saem do mercado de trabalho, já maduras, inclusive, e com uma estabilidade financeira, que vão empreender e se frustram, porque encontram um ambiente mais inóspito, eu diria assim. É, E tem uma É grande dificuldade inóspito, de se né? adaptar. É inóspito, né? Por É definição, muito inóspito. bom. né? E tem uma fantasia, eu já ouvi isso, é uma grande ilusão. Aqui vamos acender um alerta, né? Ah, eu vou trabalhar menos, eu quero mais qualidade de vida. E esqueça, isso não vai ter mesmo. Esquece. Você tem um chefe. Se você empreender, você vai ter tanto chefes quanto o número de funcionários, o número de clientes e o número de fornecedores. Você vai ser funcionário de todo mundo, né? Todo mundo vai É mandar um pouco em verdade. você, porque você Sim. precisa equilibrar todos esses pratinhos. Agora, no final das contas, é bom também você ver que algo que você fez teve sucesso, né? Cresceu, faz dinheiro, né? Dá resultados, né? Você é responsável por várias vidas, várias famílias. Também é legal, né? E tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, que é você trabalhando numa corporação, por mais que você tenha o seu salário, o seu bônus, você é limitado. E quando você trabalha como empreendedor, você é ilimitado para o mal e para o bem, né? Para os dois lados, como você falou aí, né, Vala? Assim, não tem sábado, não tem domingo, porque está tudo rodando e é você e, assim, né? Você, além de você também é o goleiro, você também bate escanteio, você também apita o jogo, você faz tudo. É assim. E termina o jogo, você vai lá e corta a grama e rega a grama para ela continuar. Então, Celso, assim, eu era ah, diretora numa empresa, né? é, Diretor, né? Tem chique. todo o conforto. E no final de semana eu distribuía panfleto na rua. Vê Não é? a diferença? Também. Claro, claro, claro. Eu, Os chefe. personagens, né? Personagens totalmente diferentes. Ó, somos Tem que estar assim até preparado hoje. para isso, né? Eu sou PJ desde 1994 por escolha própria. Então, assim, são 20, 31 anos que eu faço isso, que eu tiro notas, né? Apesar de já ter trabalhado dentro de empresas, assim, eu sempre fui autônomo, eu tinha autonomia dentro daquela empresa que eu trabalhava. Então, assim,
é o meu jeitão, né? Eu já entreguei panfleto no sinal, não é? Que nem você foi lá entregar no carro, já fiz isso, né? Eu brinco que a gente passeia com o cachorro, lava o carro e também faz o que tem que fazer. Então, a gente faz tudo do cliente, né? Porque o nosso principal chefe hoje é o cliente, né? O cliente é aquele que manda, para quem é empreendedor. Agora, para quem não é, é o líder dele, é o gerente. E talvez seja bom, né? Porque zona de conforto também é bom. Tem que avaliar o que é cada um, o que eu quero da minha vida, né? Eu quero ralar sábado e domingo ou eu quero, sei lá. Porque não é só ter barco, né? Não é só ir para a Europa. Isso é uma ilusão gigante, né? 90% dos empreendedores hoje são pequenas empresas, não é? Então, assim, é esse olhar, né? É o todo dia, né? Não tem essa. Você planeja amanhã, planeja depois da manhã, você quer planeja no prazo, mas chega amanhã, você replaneja, replaneja, replaneja. Esse é o empreendedor, né? E tem que gostar. Por isso que eu falei lá no, né? Tem que gostar, tem que ter resiliência, tem que amar tudo que você faz. Do mesmo jeito, quando você é o diretor da empresa, quando você é o gerente, ou é só o funcionário, não importa o que você quer, né? Eu vejo assim. Para encerrar, algum comentário aí que alguém queira fazer para a gente Ô, deixar para as Celso, pessoas? Tem Diga. tem uma tendência já faz tempo, né, de buscar, dentro do conjunto de competências de cada colaborador, desenvolver aquele senso de dono, né? A gente fala, Uhum. tem um termo que se usa bastante, a dor de dono, Sim, criar um espírito de empreendedorismo dentro da sim, organização. Eu sim, acho isso, de fato, muito legal. Nem sempre o desejo a cultura, de fato, ela proporciona que isso aconteça. Já sim, vi sim. também isso Uhum. rolar na vida real. Mas seria aqui, eu acho, um laboratório, né, para você profissional. Se Perfeito. entenda como um dono quando você está na organização. E, às vezes, do mais simples ao mais complexo. O simples, eu vou dar um exemplo que um gestor meu um dia falou. Você viu um clipes no chão? Muitas vezes, né, você vê a pessoa pulando aquele clipes. Não é minha função, não vou fazer nada. Não, o chão, né? Vou lá, pego o clipes, jogo no lixo ou guardo em algum lugar. Até você pensar de fato se aquela despesa ela vai agregar valor no resultado final, se aquele projeto, quando que ele vai dar resultados, se de fato é algo a ser investido, né, pela empresa. Você já começa a exercitar esse pensamento, essa atitude de dono. Então, independentemente de qualquer coisa, tenta usar essa competência no dia a dia. De repente, você se descobre como um grande empreendedor. Faz sentido? Faz Total. sentido? E aí eu coloco um pouquinho de pimenta na nossa discussão, que talvez seja um assunto interessante para nosso próximo bate-papo aqui no Três Tons de RH. Eu vejo que as corporações também não sabem lidar muito bem com esse empreendedor interno, né? Porque o empreendedor interno ele é questionador, ele aponta os problemas, muitas vezes ele incomoda interesses, né, internos, etc. Porque é a função dele. Mas acho que vale a pena isso para a gente discutir numa próxima conversa, assim, quanto as empresas estão preparadas para esse, em inglês a gente chama de intrapreneur, né, que é o empreendedor interno. É interessante. Ah, perfeito. Vamos fazer. Acho que é um super tema. Concordo plenamente. Eu só para completar, assim, eu passei uma vez por uma situação onde uma empresa me chamou, né, eu queria fazer um trabalho de intraempreendedorismo. Eu falei, nossa, que legal. Quanto de autonomia essas pessoas vão ter para sugerir? Não pode mexer no processo. Eu só quero que eles pensem diferente. Mas não pode. Então, assim, matou, né? Eu falei, amigo, vou fazer nada não, porque eu que vou levar a É, carga depois. foi o que Não eu é? disse, né? Muitas vezes a Perfeito. vontade e a cultura não encaixam, Não né? conversam, não conversam. Gente, olha, nós vamos ficando por aqui. O papo foi muito bom e vai ter continuidade, vocês já viram, né? Então, assim, nós aqui do Três Tons adoramos quando vocês participam, quando vocês mandam suas ideias, os assuntos que vocês querem que a gente discuta aqui. Se quiser vir junto também, assim, a gente até tem um jeitinho de que vocês cheguem. Não esqueça de dar o seu like aqui, de seguir a gente o tempo todo, né? Que nós estamos abertos. Então, eu agradeço
a Valéria por estar aqui, o Sérgio, e espero encontrá-los em breve. Tchau, tchau.